Bem-vindos e bem-vindas ao programa Entre Elas. Nesta edição, vamos falar sobre o feminismo, este movimento que ainda gera muitas dúvidas entre as pessoas e também, com o atual momento que estamos vivendo, exige um debate cada vez maior. Por exemplo, as pessoas confundem feminismo com femismo, porque acham que o feminismo é o contrário de machismo, o femismo é o contrário de machismo. O feminismo é a ideologia que diz que a mulher é maior que o homem, superior ao homem. E o feminismo é a luta da igualdade entre homem e mulher. É uma luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Certo, nossas convidadas? É isso? Certo. Então, conosco hoje está a historiadora Paula Grassi, a vereadora Denise Pessoa e apresentando comigo o programa Entre Elas, a jornalista Vânia Marta Speiorin. Bem-vindas, então, ao programa. Obrigada por estarem conosco para falar sobre isso, sobre o feminismo. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Paula, o que te levou a ser militante da Marcha Mundial das Mulheres? Porque tu é uma militante, né, da marcha. Tá, então explica para nós também como é que é composta a Marcha Mundial das Mulheres, como é que se organiza, como é que ela está na nossa cidade de Caxias do Sul hoje. Fala um pouquinho para nós, um pouco da tua história pessoal, assim, o que te motivou a ser ativista nesse sentido e também como está organizada essa marcha que qual tu participa. Então, eu acho que desde pequena eu vivi em ambientes que de alguma forma tinham as questões de ser homem e ser mulher bem separadas. Então, ser mulher era uma coisa, ser homem é outra. E a gente não podia fazer coisas que os homens faziam. E esses discursos que, no fundo, são patriarcais, eles acabaram me deixando inculcada, assim. E aí eu fui crescendo. Quando eu me tornei adolescente, eu já participava também de espaços comunitários, no caso, mais vinculados à igreja. E aí eu também passei a perceber que, através da organização, a gente também consegue atingir outras pessoas e também conscientizar mais o mundo. E aí depois, quando que eu entrei na universidade, eu acabei conhecendo também um coletivo que havia dentro da Universidade de Mulheres e ele era vinculado, de alguma forma, tinha relação com a Marcha Mundial das Mulheres. E aí, a partir daí, eu passei também a participar desse movimento aqui na cidade e talvez tudo aquilo que eu sentia de angústia quando eu era pequena e também adolescente, eu passei a perceber como que funcionava o mundo, como operava também o patriarcado nas nossas vidas. E também vendo exemplos de outras mulheres aqui em Caxias, a própria Denise, também pessoa, vendo ela também no espaço da política. Isso tudo foi motivador para mim também, de alguma forma, estar organizada dentro do movimento de mulheres. E a Marcha Mundial das Mulheres, hoje aqui em Caxias do Sul, ela está organizada na cidade, ela já tem mais de 15 anos, é um movimento, se for pegar toda a história do feminismo, ainda um movimento muito recente, cerca de 20 anos, e aqui na cidade a gente tem, então, essa organização há mais de 15 anos. As mulheres, elas se organizam mensalmente e a gente também acaba se programando dentro das atividades que a gente tem, né? E também sempre atenta ao calendário de luta das mulheres. Então, por exemplo, em novembro a gente tem o dia de luta, né, contra a violência das mulheres. Então, a gente se organiza também para estar nessas datas e, de alguma forma, chamar atenção aqui na cidade para essas temáticas. E, claro, também muito atento ao que acontece na cidade. Hoje mesmo, aliás, ontem, né, saiu os dados que 9 a cada... Aqui tem o jornal, né? até a gente trouxe para mostrar. 9 mulheres são agredidas, então, Isso. De alguma forma também... Quase 10, né? Quase 10 mulheres são agredidas aqui em Caxias do Sul. A cada 2h30, né? Aqui só na nossa cidade, tu imagina como... Então, por isso também que é um reflexo ter movimento organizado, porque também é uma resposta a uma sociedade violenta e a gente quer, de alguma forma, parar com tudo isso que está acontecendo. A marcha vem até de um conceito freiriano, é o corpo presente na rua, é o corpo mostrando-se em movimento, em ação, em luta. As mulheres são parceiras de si para essa luta. A marcha, ela está presente nesse calendário, mas também quando acontece algo, quando esses números vêm à tona, ou talvez estão escondidos, a marcha aparece? A marcha, ela está presente entre as mulheres. Eu acho que também é importante colocar que é um movimento mundial
Então, a gente tem diversas organizações menores e coletivos que são ligados à marcha de outros países. E eu acho que a própria ideia de marchar, né, a ideia de ir às ruas, de convocar outras mulheres, de tornar público um debate que às vezes as pessoas querem que seja privado. Então, a própria questão da violência, se fala muito que tem aquele ditado em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente diz, não, a gente tem que meter a colher. Porque que esse debate, ele é público, ele não acontece só com uma ou duas mulheres. Tanto é que tem todos esses dados que nos fazem pensar. Vereadora Denise, a gente sabe que uma dessas bandeiras também, o feminismo, né? E aí, o que te motivou a ter isso como uma defesa tua, né? O que te levou a ter esse pensamento? Eu ouvia a Paula e pensava, né, que a formação ela é muito parecida, assim, né, no início, né? Então, também tem uma irmã gêmea, a Paula também, né? E a gente sabe que na família, e eu tenho um irmão, né? E a gente sabe como é diferente ainda o que é o do menino, o que é da menina. Essas coisas a gente vai vivendo no dia a dia, né? Na família, e isso são reproduções. E depois na escola, né? E daí quando eu cheguei na universidade, que eu fui também conheci o mesmo coletivo, só que, claro, anos antes. E foi esse mesmo coletivo que também me abriu, assim, né? Me trouxe essa reflexão de como a sociedade patriarcal ela se organiza e como a gente sofre os efeitos disso. Não participei da marcha, né? Acabei não participando da marcha, mas eu tenho muita minha formação feminista desse coletivo da universidade, assim, a minha base principal. Depois a gente veio buscando outros contatos com outras pessoas, né? Mas também eu saí da universidade direto para a Câmara, né, de Vereadores, praticamente juntas, né? Então, a Câmara e a política, ela mostra o quanto é necessário, não é à toa que a gente está aqui com poucas vereadoras, né, ao longo da história. Tem muitas coisas, tem muitos aspectos aí de uma sociedade patriarcal que resulta nessa pouca participação das mulheres nos espaços de parlamento, de decisão política. Porque da política as mulheres participam. Mas é importante dizer que a gente pôde votar em 1932. Mas para ser votada, para votar, tu tinha que trabalhar, inclusive. Não era todas as mulheres também, né? Então eram então a democracia para as mulheres, a participação das mulheres é muito posterior do que os homens. Então já é um espaço que não é um espaço familiarizado para a gente. E aí, para chegar na política, para chegar realmente a ocupar espaços, a gente vai passar por questões de relação familiar, né, de como é estruturada a família, de como é estruturada as divisões de tarefas dentro de casa, a responsabilidade com os filhos, tudo isso vai influenciar na chegada da mulher na política. A gente vai dizer, não, sim. Sim. Então, ela é muito mais profunda. Quando na política a gente tinha, na primeira vez que eu concorri, ainda era o financiamento privado de campanha. O que arrecada uma campanha de mulher é muito inferior a uma campanha de homem, porque ainda existia e existe um conceito de que as campanhas para as mulheres são campanhas que não é para valer, ou porque a nossa forma de fazer política não atende a um projeto de sociedade que está colocado. Então, as mulheres sempre arrecadam menos. Nas divisões internas partidárias, hoje com fundo público, ele ainda também desfavorece as mulheres. Então, não adianta. A campanha exige recurso, exige tempo, exige dedicação. E se a gente não tiver dinheiro, se a gente não tiver tempo, né? E aí o tempo é essa questão familiar de divisão de tarefa. Se a gente tem 3 jornadas, a gente já não sai do mesmo ponto. E a gente não vai chegar no mesmo ponto. Vereadora Denise, e isso porque o homem notoriamente sempre busca o destaque e o espaço. Esse conceito de patriarcado, até gostaria que tu explicasse um pouquinho para quem está em casa, porque a gente, claro, quem tá no movimento fala e repete, mas para quem está em casa nem sempre tem muito claro acho isso. Que a historiadora... A Paula pode nos ajudar, porque a gente sabe que vem da figura raiz de pai, né? Mas é muito maior
que esse conceito, né? Esse conceito, ele se desdobra e, principalmente, ele afeta a mulher. Tu pode explicar pra gente, Paula, e pra quem tá em casa, o que que é? Claro, eu acho que eu vou até partir do exemplo que a Denise falou das mulheres na política, porque, pensando para explicar como se organiza a sociedade patriarcal, por que há muito menos mulheres na política que homens? Se a gente pegar historicamente, houve uma divisão sexual do que seria papel da mulher e do que seria papel do homem. E quem fez isso foram homens que, de alguma forma, tinham em mente que cabia a eles controlar o corpo das mulheres, controlar a vida das mulheres, e que eles eram dono dos filhos, da mulher, da casa, da propriedade, do estado, da rua, de todo mundo, né? De toda a vida deles ao redor. E aí acaba que né, nessa divisão de papéis, o homem fica com o espaço público. Ele é o dono, então, da política, a política é um espaço público, ele é o dono da rua, ele é dono de trabalhar fora de casa, e cabe às mulheres, pelos fatos delas parir, ficar dentro de casa cuidando dos filhos, se responsabilizando emocionalmente pelo cuidado da casa e também dos cuidados que envolve tarefas domésticas, e por aí vai. Então, a partir dessa divisão sexual do trabalho e dos papéis, que se tem uma ideia de sociedade patriarcal, que ela continua até hoje. Muita gente, por exemplo, diz, mas hoje a mulher ela trabalha fora de casa, hoje há mulheres na política. Claro, há sim avanços, e acho que muito por conta né, da participação das mulheres nas ruas, suas reivindicações, mas ao mesmo tempo também há ainda muita sutilidade nessa divisão sexual do trabalho. Então, por exemplo, se tu vai para um curso de pedagogia, a pedagogia ela é um curso ligado ao cuidado e ao cuidado de crianças. Se tu vai para um curso de engenharia, quem que é a maioria lá que está cursando? São homens ou são mulheres? Um curso de pedagogia, quem está ainda? Então, de alguma forma, o feminismo ele tem mais de 100 anos e ele ainda existe porque há ainda violência contra a mulher, há ainda divisão dos papéis. Que essa é uma violência obscura, não aparente. Quando tu fecha no doméstico, em casa, você esconde muita coisa. E às vezes esconde o poder da mulher, porque muitas vezes ela ela que é responsável por tomar as decisões, mas isso não é informado da porta para fora. Muitas vezes ela toma as decisões e fica fechada dentro de casa. E o que a gente percebe é que mesmo as mulheres tendo esse avanço de ocupar espaços públicos, o homem não entrou no espaço privado, né? Então, a mulher saiu com mais força, mas com bastante limitação, mas não foi proporcional ao grau da participação dos homens no espaço privado, no comprometimento com os filhos, no comprometimento com a casa, com a família, com o cuidado do pai, da mãe. Isso ele não foi ocupado pelo homem. E isso faz com que as mulheres tenham uma sobrecarga enorme. Então, essa primeira... esse primeiro debate das divisões de tarefas de homens e mulheres, ele acaba resultando na primeira onda do feminismo, né? E que ele vai discutir, sim, por que não temos direitos iguais. E aí é importante falar que quando já se discutia essa questão da divisão dos trabalhos, né, e dos papéis, tem uma feminista negra, eu não lembro o nome, não sei se a Paula lembra, mas que ela vai manifestar dizendo assim, poxa, como que a mulher é um sexo frágil? Se para as mulheres os homens têm que abrir a porta da carruagem, os melhores lugares são para as mulheres, para sentar, as mulheres têm que ser cuidadas. Ela disse, uma mulher negra, ela disse, ninguém me abriu a porta de uma carruagem. Eu aro terra como os homens e não fico atrás em nenhum minuto, né? Eu criei 13 filhos sozinha, eu trabalho, então eu não sou sexo frágil. Então, quer dizer, e eu não sou mulher? Então, onde a gente quer chegar, né? Que mulheres estão querendo domesticar, né? Que mulheres que a gente está tentando enquadrar? Como a gente está falando de um passado não muito distante, mas que hoje a gente ainda colhe os frutos desse estereótipo, dessa condição que criou para as mulheres, né? Eu acho que a gente vai continuar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, porque infelizmente o nosso tempo esgotou nesse primeiro bloco. Você que está conosco assistindo, por favor, fique com a gente que a gente volta bem rapidinho. Até já! Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei,
Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Estamos de volta com o programa Entre Elas, nessa edição falando sobre o papel do feminismo. Nós estamos recebendo a historiadora Paula, a vereadora Denise, Vânia apresentando comigo. E nós estávamos comentando aqui no intervalo sobre como o feminista é visto, principalmente pelas mulheres. Será, meninas, que ainda temos muitas mulheres que são feministas e não sabem? Por quê? Pegando uma pesquisa da Datafolha, apurou que o movimento feminista tenha mais apoio dos homens do que das mulheres. É 52% dos homens contra 39% das mulheres brasileiras. E por que isso? O que a gente deve isso? Talvez a associação que o feminismo tem do ódio ao masculino, ou a associação do feminismo com falta de feminino, né? Com as mulheres que são feministas não usam salto, não se depilam, não se ajeitam. O que a gente se deve essa falta da mulher de se conectar ao feminismo, de se reconhecer no feminismo? O que vocês acham, Paula, vereadora Denise? Bom, eu acho que tem muito... tem uma propaganda, né, institucionalizada sobre o feminismo, que é reproduzida e que sim, que é contra os homens, né? Esse entendimento que não tem informação, né? Então, que diz que a gente quer ser superior aos homens. Isso é um discurso meio comum, né? Tem essa questão de não entender realmente o que a gente fala, né? Às vezes de reconhecer também as opressões que se passa, que isso também... Para se tornar feminista, tu vai ter que reconhecer e tu vai ir vendo, vai conseguir enxergar algumas coisas que talvez sejam doloridas demais. E aí vai exigir mudança em ti, né? Porque não tem como tu ver e não, depois que tu toma consciência, né? Já foi, né? Aí tu vai fazer alguma coisa com essa consciência que tu adquiriu. Então, acho que isso é um passo bastante grande, assim, para dar. Só que eu acho que tem muita desinformação, assim. Mas esses estereótipos também, eles não são reais. Não quer dizer que a mulher que é feminista não usa salto. Sim. Não quer, são estereótipos que são que não cruéis. Sabe? Cruéis. Não tem a ver com isso. Acho que essa Sim, não tem a ver, mas é isso que muitos reproduzem, né? E daí as mulheres dizem, não, eu não sou. Né? Já foge. Já foge, mas se a gente começar a dizer assim, tu defende direitos iguais entre homens e mulheres, sim, defende. Você começar a fazer né, debulhar suas causas. Debulhar o conceito, tu vai ver que tem mais gente que concorda. Mas se tu falar feminista, né... Mas e aí também tem uma questão das gerações, digamos, mais antigas, né? As mulheres mais velhas, né? Os mais jovens. Hoje a gente vê uma onda que é quase moda, né? Hoje a gente vê que abre porta com a gurizada, assim, tu falar... acho que tem mais consciência, mais informação, o pessoal busca, ou, sei lá, tá querendo romper com essas questões, né, mais históricas, mas o pessoal mais antigo é complicado. Talvez porque para as mulheres de antigamente, as mulheres que eram lutadoras, que lutavam pelos seus direitos, eram mulheres fora do contexto, fora do padrão, e talvez foi criado um preconceito que ficou até hoje, né, pelas próprias mulheres. Eu me lembro de campanhas minhas em que eu fui pedir voto para mulheres e as mulheres diziam: política não é lugar para mulher, entendeu? Só que é engraçado, né? A gente fica pensando na política, a gente faz política nem vereadora, tu faz leis. Tu vai fazer lei para mulher. Os homens, às vezes, fazem leis para as mulheres, né? Pelo olhar deles. Pelo olhar deles, não pela vivência deles. Pelo olhar deles. Que nem a Lei Maria da Penha, ela foi feita por homens, não? Ela foi feita em 2006, que também é uma conquista do feminismo, né? E ela foi feita por homens.
Olha, foi no governo Lula, né? Então, só que no governo Lula a gente já tinha uma ministra que tratava sobre a questão das mulheres, né? A secretaria vinculada ao Ministério de Direitos Humanos. Então, já tinha uma participação que não tinha antes nos outros governos, né? Mas ela é a luta de uma mulher que foi machucada. Ela, infelizmente, infelizmente é o resultado de uma alguém professora universitária. O sacrifício de alguém. E ela é resultado também de uma reivindicação histórica das mulheres que viram que através, talvez, daquele momento político se podia se escutar o que as mulheres estavam reivindicando, né? Acho que isso tem que levar em conta. Eu acho que é legal de falar de quanto a gente deve para essas mulheres que lutaram para nós estarmos aqui hoje podendo falar sobre isso, para nós podemos estar cada vez mais fortes lutando pelos nossos direitos, né? Essas mulheres que foram abrindo nossos caminhos, né? Dentro da política, enfim, dentre outros meios. Eu queria trazer essa questão ainda dos dados que tu falava. Acho que também quando se pensa os dados, eu queria também saber se esse percentual é mulheres jovens, mulheres mais adultas, mulheres mais senhoras, enfim, porque dependendo também a geração, se tem outros entendimentos. Eu fico pensando, por exemplo, a minha geração é diferente da geração da minha mãe, é diferente da geração das minhas alunas que estão chegando, porque talvez o mundo que elas vivem também está se transformando e está se modificando. Então, por exemplo, eu ainda sou de uma geração que assistiu contos infantis onde as mulheres esperam pelo príncipe encantado. Então, eu vou ter um entendimento de amor que, às vezes, para mim, está muito vinculado aos contos infantis. Claro que com o feminismo eu passei a perceber que também a ideia de amor ela é uma construção, né? Por que algumas coisas as mulheres podem, os homens não podem. A questão também de ser sempre muito... Como é que eu posso explicar? Sempre estar na espera de uma paixão, de um amor. Isso é uma construção muito da minha época. Agora eu vejo, por exemplo... E do mercado, Paulo. E do mercado. E do mercado. E porque agora... essa deturpação dos contos foi feita pelo mercado, né? Porque a essência dos contos infantis, principalmente dos clássicos, não tem essa beleza. Sim. Ela literalmente foi maquiada, enfim, por uma indústria do entretenimento. A própria Disney que mexeu com isso. Então, e nos ensinou a ser bondosas, a ser pacientes, inclusive pacientes à violência que recebemos, a sermos sempre, né, naquela atitude do perdão, de perdoar as violências que recebemos. E aí eu fico pensando também o quanto que muitas mulheres foram criadas nesse mundo, né, também das questões culturais que acabam de alguma forma nos formando. E hoje tu já vê outra geração chegando com outras referências na cultura também, que não é mais esperar pelo... É a própria Frozen, né? Que hoje tem muitas meninas que não é mais esperar pelo príncipe encantado, que é também ser dona de si mesmo, dona dos seus sentimentos, colocar tu mesmo em primeiro lugar. E acredito também que muitas mulheres encarar o feminismo como algo que pode trazer questionamentos às vidas delas é algo doloroso, porque o feminismo, ele diz respeito também às questões que parecem ser pessoais, mas que eu volto a repetir, são públicas. E então, é também tu te enxergar tu mesma, né, na frente do espelho e repensar algumas questões e também repensar questões que às vezes não tá no nosso controle, que é com relações com outras pessoas, né, principalmente com homens, com companheiros, com maridos, e isso não é fácil de romper, isso é muito difícil até mesmo às vezes de dialogar, dependendo do espaço que tu tá. Então o feminismo, ele é algo que é muito desafiador também para a vida das mulheres. Expõe feridas. De alguma forma. Por isso que a vereadora Denise dizia que as pessoas não querem ter contato com isso, porque daí elas vão ter que ver uma coisa que elas foram criadas, foram acostumadas, mudar totalmente o paradigma, mudar totalmente a visão. E tendo, porque como a Paula colocou, a situação ela é privada, mas ela é pública. Então, a forma, eu vou mudar a relação como eu crio o meu filho. Mas a sociedade toda também está construindo o pensamento dele. Então, eu vou colocar uma camiseta cor-de-rosa para ele para a escola. Mas os outros vão questionar por que ele tá com a camiseta rosa. E vão rir ou vão, sabe? E aí, tu não muda o resto. Então, tem toda uma outra pressão que é difícil de tu ir construindo e mudando realmente, né? E ao mesmo tempo que a Paula comentou, tem toda uma geração que está mais aberta, mas por outro lado, tem toda uma geração desse mesmo nível que está tendendo a se fechar muito, ainda mais hoje, né, no Brasil de agora. Realmente tem uma
uma geração lutando, mas tem uma geração querendo referendar um viés conservador. Os momentos de crises, eles fazem com que as polarizações, elas se ressaltem muito, né? Então, os extremos, né, do pensamento, os mais avançados, os mais conservadores. É uma Isso reação. reflete nessa concepção de mulher, de feminismo, enfim. Vai alterando os conceitos. É isso que a gente tem, tocou nas questões também dos direitos reprodutivos, questões da sexualidade também, que daí também tu vê uma reação muito violenta também com quem decide, por exemplo, não assumir a ideia da monogamia, né, a ideia da heterossexualidade, que eu tenho que só me envolver com homens. Isso também são outras questões que envolvem de alguma maneira o feminismo e as questões queer, LGBT, e que também há uma reação violenta a não aceitar outras formas de ser no mundo. Acho que o feminismo não é só uma luta das mulheres, é uma luta de toda uma sociedade, né? E hoje se fala muito em feminismos, né, no plural, né, porque são diferentes, né? As mulheres, a mulher trabalhadora, aquela mulher que é chefe de família, que sempre trabalhou, né, que não precisava nem lutar para trabalhar fora, porque já trabalhava antes, né? Já estava. Então tem vários tipos e tem várias situações, né, das mulheres que a gente hoje a gente faz recorte de gênero, de classe, né? Então é diferente. São vários tipos diferentes, né, de ser mulher, né? Então esse padrão de mulher meiga para todas não tem como. Não encaixa. Não encaixa. Lembrei também da questão da profissão. A docência, por si só, ela já é uma das primeiras... um dos primeiros recursos que a mulher teve para sair do ambiente doméstico. Talvez seja a profissão que mais, né, se destaca. Por que tanta mulher hoje na docência? E por que tantas mulheres aqui na Câmara de Vereadores, né? Foram Sim, depois de serem professoras. Porque é o trampolim, né, dessa saída. É a profissão permitida para as mulheres, para elas saírem de casa. Então, pode ser professora, porque tem relação com o cuidado, é a mestra. Então, pode sair. Por que não poderia, há um século atrás, exercer outras profissões? Mas claro que teve casos, né? Dídia Bandera é um exemplo típico da expressão de uma outra profissão que ainda hoje é muito ligada ao homem. Mas a docência, ela abriu portas para essa mulher. Para ela, dentro de um contexto, era permitido ser professora. Poderia, você como dona de casa, poderia sair de casa se for para ser professora. Mas ainda assim, para as mulheres brancas, porque como a Denise falou, né, se a gente hoje pensar os muitos feminismos também, as mulheres negras também, elas têm pautas que são às vezes diferentes das mulheres brancas, porque a sua história é diferente. Então, mulheres negras já estavam trabalhando há muitos anos, já estavam fora de casa, deixando com mil seus filhos para cuidar dos filhos dos brancos. Idade de mamar. Então, de alguma forma, também a gente fala em feminismo, mas ainda assim tem uma história muito vinculada às mulheres brancas, né? A própria questão do direito à participação política, direito à educação. Quem que podia ir para a escola depois que foi dado esse direito às mulheres? Ainda assim eram as mulheres brancas. A gente tem só agora, recentemente, talvez uma entrada maior de mulheres e mulheres negras nas universidades, né? Então, isso é algo mais recente, assim, Por isso que as próprias políticas públicas, a gente sabe que elas deveriam ter data de início e de fim. Infelizmente, elas se postergam em função... podemos trazer as cotas como exemplo, né? Infelizmente, elas têm que existir. Por quê? Porque é um passivo enorme social. E a gente, às vezes, olha para aquilo e diz assim, ainda vê tantas pessoas criticando, mas é uma necessidade que eu espero que ela não dure. Pelo contrário, eu espero que ela tenha um ponto final. Mas enquanto não avança... Acredito que a luta esteja apenas começando. A gente tem muito ainda para desbravar, para lutar, né? E assim nós vamos encerrando o segundo bloco desse programa. Convidando para você que está em casa para ficar conosco para o próximo bloco. Nós voltamos já já. Mas
Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo, che. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Voltamos com o programa Entre Elas. Antes de começar a leitura da Vânia, nós vamos só atualizar os dados que a gente estava comentando aqui no intervalo sobre a porcentagem das mulheres feministas, que se consideram feministas, né? Foi uma pesquisa que a gente comentou no bloco anterior, do Datafolha, que saiu esse ano, que diz que uma parcela de 38% das mulheres com 16 anos ou mais se considera feminista no Brasil e 56% rejeitam se associar ao feminismo. E tem também uma parcela de 6% sem opinião. Mas se formos pegar as mais jovens, 47% se identificam como feministas. E as mulheres de 35 a 44 anos, daí é menos, 30%. Então, só para atualizar, como a gente tinha falado isso no bloco, e aí eu e a Paula ficamos na dúvida, então atualizados os dados. Tá? Então, agora nós vamos passar também para a leitura da Vânia, que é todo o programa nós trazemos uma artista mulher, e a escolhida dessa edição é a escritora Jane Mendelssohn, que é uma americana, e o trecho do livro que a Vânia vai ler é um best-seller internacional de 1996, é o livro Eu Fui Amélia Earhart. É isso, né, Vânia? Isso. Que, no fundo, a essência não está na escritura, mas na história da Amélia Earhart. Ela foi a primeira pilota, a gente fala assim mesmo, até fui atrás de ver qual que se falava, né? A primeira pilota a atravessar de avião, então, o Oceano Atlântico, e ela morreu tentando atravessar o Oceano Pacífico. Eu peguei um trecho, mas então esse trecho é escrito pela Jane Mendelssohn com base na história, então na biografia, na vida da Amélia. O céu é pura carnalidade. Seu grande ventre azul arqueia acima da superfície da água e mergulha abaixo da linha do horizonte. É uma visão que esgotou sua magnificência perante meus olhos ao longo dos anos, mas hoje é como se eu a estivesse descobrindo pela primeira vez. Mais e mais agora me pego recordando imagens, minha vida, o céu. Algumas vezes lembro da vida que costumava viver e que me parece tão inacreditavelmente longínqua. Posso sentir esta parte de mim escondida num ponto recôndito de minha mente, mas ela não me parece real. Não sei se quero dizer com isso que a vida pode ser mais real do que a morte. O que sei é que a vida que levo, desde que morri, é bem mais real do que aquela que tinha antes de morrer. Eis o que sei, arrisquei minha vida sem vivê-la. Nona me disse certa vez que qualquer tolo podia perceber que eu o fazia. Já voava há algum tempo quando ele pronunciou estas palavras. Foi em 1937. Eu tinha 39 anos. Estava mais bela do que nunca, mas carregava minha infelicidade comigo. Nas viagens, como uma cauda de cometa cadente, eu me sentia como se já tivesse esgotado a minha vida por viver, tendo atravessado o Atlântico e quebrado uma quantidade de recordes, sem ter, no entanto, com quem verdadeiramente partilhar minha tristeza. Menos que todos, meu marido. Enfeitiçado por meu estilo e feitos ousados, o público me cobria de flores e presentes, mas o amor de desconhecidos nada significava para mim. Minha existência luminosa acendia em mim um desejo angustioso que me entediava. Nem sabia o que seria viver uma vida inteira. Era jovem demais para isso. Então o céu. Este é o único céu de que me lembro, o único que me fala o coração agora. Estou voando ao redor do mundo, nada mais existe além do céu. O céu é pura carnalidade. Pudera,
é o derradeiro céu. Claro que aqui a biógrafa, ela faz uma interpretação. Por que uma mulher que tinha atravessado o Atlântico não sossegou, né? Por que não parou por aí? É porque esse é o perfil de mulher. Ela foi uma lutadora, uma pioneira assim, né, nesse esporte, e ela disse, não, eu preciso ir além. A Amélia precisou ir além. Muitas vezes as pessoas não entendem o que as mulheres desejam, não é? E talvez aqui, ela teve aqui o apoio do marido, que disse, vai voar. Só que nessa viagem, ela não concluiu. Como por muitas vezes a gente não conclui tudo aquilo que a gente deseja. Ou do jeito que a gente deseja. Do jeito que a gente deseja, né? Mas é uma história linda. Eu assim, gosto de mulheres em que eu possa me inspirar. Quem puder, então, ler, né? Eu acho que Itabarate não é tão caro, né? É um best-seller bem fácil de encontrar. Esse aqui, por exemplo, eu comprei num sebo. Eu fui Amélia Hert. Legal, eu acho que também a gente pode falar falar um pouquinho sobre qual que é o papel da mulher na defesa desses direitos, como nós podemos lutar pelos nossos direitos hoje, como ser feminista. Eu junto essa pergunta, Cris, por que não desafiamos mais a sociedade enquanto mulher? Como assim? Será que eu já não desafio, né, vereadora? Você como suficiente, parlamentar que em determinado momento até ficou sozinha no parlamento. 22 homens. Mas por que então mais mulheres não se desafiam? Porque tem muitas coisas que nos aprisionam, né? Tem muitas, a gente não consegue ser livre de verdade, né? E é muito difícil. Então, aí às vezes as pessoas questionam, né, alguns movimentos, a Marcha das Vadias, né? Mas por que né? Mas, gente, se não escutam a gente, tem que, né, às vezes tu tem que extrapolar para as pessoas dizerem, acho que tem algum direito que realmente é importante para elas e precisa. Então, a gente tem alguns movimentos, né? O próprio movimento das sufragistas também teve um momento digamos, de mais violência, talvez, né? Vereadora, não teve uma mulher por discorrer sobre o feminismo também, que não foi não desejada que viesse ao Brasil? Não é Judith? A Judith Butler. Tem isso, né? Pensa assim, você é barrada. Sim. De expor suas ideias? Não, né, isso é comum, né? Hoje a gente quando a gente começa a nos colocar como feminista e começa a fazer esse debate mesmo, porque esse debate, a Constituição da história do Brasil, ela tem, eu diria que 3 marcas profundas na construção histórica, né? Que é a questão da escravidão, o colonialismo, né? Que a gente agora está voltando, né? E a questão do patriarcado. Essa questão das mulheres. Então, essa questão das mulheres, ela ainda não é tocada, né? Ela não é debatida de forma mais profunda mesmo. Parece que ainda não se busca a ruptura. Sabe? A gente não tem políticas de fato afirmativas que a gente consiga reverter, sabe? Toda essa questão. A gente vê alguns países que têm a questão do voto em lista, intercalado homem e mulher, para garantir a participação das mulheres na política. No Brasil a gente não tem. Agora está discutindo até se vai ter realmente cota de candidatas mulheres. Então, tudo isso Então, no Brasil a gente ainda tem muito o que avançar. E quando a gente se coloca como feminista, a gente é atacado. Eu sou atacada... Cotidianamente. Olhem minhas redes sociais. E nas redes é muito mais fácil de atacar. Sim, muito não precisa me mostrar, sabe? Falar, fazer qualquer debate, qualquer projeto que eu vou apresente defendendo as mulheres, lá vai vir, né, uma série de ataques. Então, tu tem que estar disposto a isso. E aí, né? Como é que tu está disposto? Tem preço? Tem que ter coragem. Paula, tu quando se posiciona como feminista também passa por algum tipo assim também, que nem a vereadora Denise. Já tive várias ideias, já tive site me difamando também,
Porque eu tive uma participação também, e hoje, de alguma forma, eu estou vinculada à teologia das mulheres, à teologia feminista. Então, é outra vertente também do feminismo, que quer repensar o papel das religiões, né? Porque, infelizmente, as religiões, elas tiveram um papel muito opressor na vida das mulheres, especialmente o cristianismo, e com a sua moralidade. Então, a gente também discute essas questões, né? Esse sentimento de se sentir culpada, de onde vem essa ideia de culpa, enfim, são algumas questões que também a gente pensa de forma teológica isso, mas através de outros olhares, que são os olhares também das mulheres. E... Interessante isso. Sim. Teologia feminista. Sim. Eu até te pergunto, porque eu vou trocando uma ideia com uma outra colega, uma nossa amiga em comum. A gente fica discutindo sobre isso. E eu sou católica. E por que a gente tem um Jesus, né, em todas as igrejas? Por que a gente tem um Pai, um Filho e um Espírito Santo? E não... Um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E a essência desse símbolo que se postergou é uma pomba. Então, a simbologia é feminina, mas a construção toda masculina. Um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Não, e justamente a gente questiona isso porque quem tem hoje nas igrejas, né? A grande maioria das igrejas é formada, o público, né? Acaba sendo as mulheres. Não gostaria de falar público, mas enfim, as fiéis são mulheres, né? Então também a gente também acaba pensando através também qual que foi o papel das religiões nessa construção também que de alguma forma oprime hoje as mulheres e como que a gente ressignifica isso. E aí tu me falava se eu já tive essas histórias, eu já tive sites também me difamando especialmente por conta da teologia das mulheres, teologia feminista. E quando que tu colocava também, Vânia, das mulheres irem além, né? Agora eu fiquei pensando que o quanto que muitas vezes a gente vai muito, muito mais além pra gente ser aceita, né? Às vezes a gente vê falas que um homem falou exatamente algo que a gente já tinha falado, jogado, mas se escuta quando um homem fala. Na política isso deve ser muito comum. A mulher vai lá, fala, não, mas é isso, aquilo. Ninguém escuta ela, mas quando vai um homem falar, e daí, pô, é verdade isso, né? Então a gente já tem que ir muito além daquilo que, de alguma forma, um esforço triplo para ser aceita, para ser valorizada. No próprio trabalho, as relações de trabalho, né? Tanto é que tem uma defasagem salarial, ela também é reflexo disso, né? Quando é o que as mesmo mulheres trabalho e ganham isso, e ganham mais, 30%. não acreditam nas mulheres, elas não são capazes de fazer alguma coisa. Então também a gente já faz muito além. É o contrário. Eu não dou mais porque daí ela vai ser muito superior a mim. Eu já começo a pensar outras coisas porque é inacreditável, né? É claro que também tem a questão da maternidade também, né? Que aí acham que pelo fato da mulher ser mãe, ela tem menos direitos, né? Porque ela vai sair, vai prejudicar o trabalho e por aí vai. Eu nem acredito nisso. Assim, ó, é tão absurdo. Isso é fato. Isso é fato, né? É tão absurdo. É fato. Infelizmente, isso gente, é fato. Mas é tão absurdo, vereadora Denise. Isso é real, gente. Todas as mães aí, as mulheres aí de 30 anos vão passar numa entrevista. Quando vão te perguntar se tu tem filho, terminou a entrevista. Olha que absurdo, gente. Eu acho isso, assim, cruel. Não há essa é uma crueldade explícita, assim... E aí a gente vai discutir uma reforma da Previdência que pretende igualar a idade, condições, homens e mulheres, né, para aposentadoria, mas a vida inteira elas não têm as mesmas condições. As mulheres, uma média no Brasil cada 1 ano é 6 meses de realmente estar, né, com a carteira assinada. Não, e a mulher agricultora, que para as pessoas, essa mulher, ela tem também 3 jornadas, ela... faz a comida, ela vai pro campo, ela faz a comida, ela volta para casa, ela cuida dos filhos. A gente não fala de um filho, a gente fala de, às vezes, uma prole, penca, né? Uma penca de filhos. Então, pensa essa mulher, se essa mulher do campo, que eu vejo assim, às vezes, é um público que eu tenho alunos também nessa área, e eu vejo aquela mulher com um mapa, assim, é como se o sol fizesse um mapa no rosto, que as rugas, que é bonito da velhice, eu acho a velhice, ela linda, mas quando ela é forçada... que é na mulher do campo, ela é completamente forçada. E aí você quer tardar a aposentadoria dela e tardar para um grupo que só recebeu a aposentadoria depois da Constituição de 88. Isso é uma violência do Estado, né? Então, nós temos muito mais para falar, mas eu acho que o debate ajuda muito a enriquecer esse tema, né? A importância de falar sobre o feminismo, nós precisamos falar sobre isso cada vez mais. Quero agradecer muito a participação da Paula Graça, que esteve com nós hoje, aceitou nosso convite. Muito obrigada. Vereadora Denise, mais uma vez, muito obrigada.
Vânia, muito obrigada. Você que está nos assistindo, obrigada e estamos à disposição. Nossos contatos é o e-mail do rp@camaracaxias.rs.gov.br e o telefone 3066-3872. Contamos com sua audiência para os próximos programas. Muito obrigada e até logo.